Por anos buscamos a cura fora de nós, para os mais diversos problemas e doenças. Mas a verdade é que nós somos a própria cura. Quando alinhamos mente, coração e corpo e mudamos nossa consciência, ativamos o potencial inato de autocura que vive dentro de cada célula. A mente, quando em coerência com emoções elevadas, tem o poder de transformar a biologia. A cura começa dentro. Se os meus pensamentos podem me deixar doente, então é possível que meus pensamentos também possam me deixar bem. Neuroquimicamente, isso faz sentido. Eu percebo que estou condicionando minha mente e meu corpo a começarem a trabalhar como um só. Quando meu corpo aprende a fazer isso melhor do que a minha mente, isso se torna algo implícito, inato, automático. Fica fácil, familiar. Eu me torno esse conhecimento. Se eu sou capaz de me reinventar, de criar uma nova forma de pensar, uma nova maneira de me comportar e de sentir, isso vai se refletir diretamente na minha biologia. Eu entendo que as emoções são apenas um registro químico do passado, que, mesmo que eu esteja no presente, se fico revivendo as mesmas emoções de sempre, é como se continuasse preso ao passado. A partir do momento em que entro em coerência, algo muda, entra em outra fase, chamada ressonância. E nesse estado, eu fico realmente relaxado no coração. Em vez de estressado e inconsciente, começo a me tornar muito mais presente, mais atento. A dor se tornou insuportável para mim quando o tumor passou a comprimir os nervos das pernas. Perdi a capacidade de andar, de ficar em pé e até de sentar, porque tudo doía demais. 7 anos atrás, recém-completado meu 35º aniversário, eu era saudável, ativa, cuidava bem da minha alimentação. Foi quando comecei a sentir dores nas costas. Acabei no pronto-socorro e, após uma ressonância, descobriram um tumor no sacro, do tamanho de um ovo. Logo veio o diagnóstico, um tipo raríssimo de câncer ósseo que não responde à químio nem à radioterapia. A única opção era uma cirurgia altamente invasiva que retiraria o sacro e comprometeria funções como bexiga, intestino e até minha mobilidade, além de me impedir de surfar, algo que sempre fez parte de mim. Mesmo com o tumor crescendo, procurei alternativas, curandeiros, clínicas no México, tratamentos naturais, nada funcionou. O tumor triplicou de tamanho em 6 semanas. Um novo especialista sugeriu uma radioterapia experimental com doses altíssimas de prótons. Me avisaram que talvez eu não vivesse mais 5 anos. Aceitei o risco. Durante o tratamento, a dor foi a pior parte. Acamada, sem conseguir me mover, tomando doses altíssimas de morfina, pensei várias vezes que não aguentaria continuar. Mesmo assim, fui até o fim. O tumor continuou crescendo, e a cirurgia, antes evitada, tornou-se inevitável. Mas eu teria que esperar 3 meses porque a radiação havia danificado muito minha pele e costas. Nesse período de espera, me senti completamente perdida. Até que recebi um livro na porta, Becoming Supernatural, de Joe Dispenza. Não sabia quem havia me enviado, mas mergulhei na leitura. Comecei a meditar deitada, pois nem sentar eu conseguia. Aos poucos, fui sentindo mais calma, menos medo, mais esperança. Me inspirei nos relatos, nos vídeos, nos estudos do autor, e algo começou a mudar. Comecei a conseguir caminhar um pouco, depois sentar por alguns minutos, depois tomar banho em pé. 3 meses depois, fiz uma nova ressonância. E pela primeira vez, o tumor havia diminuído, cerca de 30%. No mesmo dia, recebi um e-mail dizendo que havia conseguido uma bolsa para um retiro de meditação em Portland. Foi uma coincidência tão perfeita que me fez acreditar que talvez fosse mais que isso. Continuei com as meditações diárias. No retiro, tive uma experiência profunda de amor, de cura, de conexão. Voltei para casa ainda com dor, ainda em recuperação, mas com novas forças. Fiz outra ressonância e o tumor havia diminuído ainda mais, cerca de 40%. Segui firme com as práticas. Fui a outro retiro em 2021 e pouco depois, meu oncologista me disse que eu não tinha mais evidência de doença. Eu nunca precisei fazer cirurgia.
7 anos depois, continuo bem. Faço ressonâncias anuais, estou sem dor, sem medicação e vivendo normalmente. Voltei a surfar, recuperei meu ciclo menstrual que diziam perdido. Disseram que eu nunca iria ao banheiro sozinha de novo. Hoje vou. Disseram que eu viveria mancando. Hoje ando bem. Disseram que eu viveria dependente de opioides. Hoje não tomo nada. Disseram até que nunca teria orgasmos. Estavam errados. A dor foi a pior parte de tudo. Mas o mais surpreendente foi descobrir que o corpo é capaz de produzir a sua própria cura. Que ao mudar minha mente, minha frequência, meu estado interno, eu dei ao meu corpo a chance de se regenerar. Acordar todos os dias e escolher continuar foi o que fez a diferença. Mudei meu destino e tô viva para contar. Eu acredito que Deus colocou dentro de nós uma inteligência inata, algo que nos dá vida. É essa inteligência que mantém nosso coração batendo, digere nossa comida, coordena trilhões de funções celulares por segundo, corrige mutações no DNA. Sempre tivemos um profundo respeito por essa inteligência. Eu pensava, ela pode curar, está sempre tentando curar, está fazendo o melhor que pode. Mas quando sofri 6 fraturas por compressão na coluna, percebi que precisava levar isso para um próximo nível. Eu sabia que ela fazia o trabalho, mas pensei, e se eu puder me comunicar com ela? E se eu conseguir dar a ela um plano claro, uma direção, uma ordem, um modelo? Então imaginei que, se eu conseguisse manter uma visão muito clara na minha mente, algo que fosse cristalino, eu poderia entregar essa visão a uma mente maior. Porque eu sabia que sozinho não seria capaz de me curar por completo, mas talvez se entregasse essa visão com clareza, essa inteligência maior poderia começar a trabalhar comigo. No ano passado, meu pai foi diagnosticado com a Síndrome de Guillain-Barré, SGB, uma doença autoimune raríssima que atinge 1 em cada 1.000.000 de pessoas na Índia. A condição faz com que o sistema imunológico ataque a bainha de mielina dos nervos, comprometendo a condução dos impulsos nervosos e, consequentemente, a comunicação entre o corpo e o cérebro. Isso leva a uma paralisia progressiva que começa pelos pés, podendo subir até atingir o diafragma e afetar a respiração, o que pode ser fatal. Demorou um tempo até que o diagnóstico correto fosse feito, mas felizmente conseguimos levá-lo a um hospital onde identificaram a condição imediatamente. Ele foi tratado com imunoglobulina intravenosa, IVIG, o protocolo padrão para casos como esse. Meu pai ficou 21 dias na UTI e, ao receber a alta, o único tratamento prescrito foi fisioterapia. Segundo os médicos, ele levaria de 24 a 36 meses para recuperar totalmente a mobilidade. Foi quando decidi voltar para casa e ajudá-lo pessoalmente. Propus que redefiníssemos a meta. Em vez de esperar até 3 anos para a recuperação, sugeri que o nosso objetivo fosse que ele me acompanhasse ao aeroporto quando eu fosse embora. Ele topou. Naquela época, eu havia feito apenas um curso progressivo do Dr. Joe Dispenza e estava começando a aplicar os conceitos de reprogramação mental e neuroplasticidade. Perguntei ao meu pai se poderia ser sua treinadora. Ele, desesperado por melhora, aceitou de imediato. Criamos uma rotina diária. Pela manhã, tomávamos chá juntos e eu o orientava a escrever sobre como ele se sentia e pensava. Em seguida, ele escrevia os pensamentos e sentimentos que gostaria de cultivar. Trabalhamos intensamente para mudar sua narrativa interna. Sempre que ele escorregava para um discurso de vítima, eu o corrigia. Essa não é a história que queremos contar. A nova história é que você vai se curar e vai me levar ao aeroporto. Eu precisava me manter firme no papel de treinadora, o que exigia um grande esforço emocional para não me deixar abalar como filha. Dia após dia, ele foi superando o ambiente, o tempo e as limitações físicas. Em poucas semanas, começaram os progressos. Ele me acordava animado para mostrar que conseguia levantar mais os braços, dar mais passos sozinho, andar até o terraço. Em apenas 3 meses, ele recuperou totalmente a mobilidade, contrariando completamente o prognóstico médico, e foi me ver no aeroporto exatamente como havíamos sonhado. Essa experiência transformou não só a vida do meu pai, mas também a minha, a da minha mãe e a do meu irmão.
Ver os resultados desse processo me motivou a me aprofundar nesse trabalho. Sei que nesse ponto posso soar como um místico ou um espiritualista, como alguém devoto a uma religião dizendo: vou entregar minhas feridas a Deus, vou entregar minha vida a Ele. Mas para mim, não era simplesmente uma entrega passiva. Eu queria participar, queria influenciar esse processo, queria ver até onde poderia levá-lo. Sabia que fraturas por compressão podiam se curar naturalmente, mas também sabia que eu provavelmente perderia altura óssea. Tinha fragmentos ósseos, problemas motores, perda de função sensorial e dores enormes. Curar aquilo seria de fato um próximo nível. Toda vez que você vai contra a convenção, seja ela social, científica ou religiosa, corre o risco de ser chamado de louco. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Consultei 4 cirurgiões. Todos eles achavam que eu tinha perdido o juízo. Todos me perguntavam: o que você está pensando em fazer? Mas eu não fiz cirurgia. Nunca fiz. Decidi seguir um caminho diferente, mesmo que isso fosse completamente fora dos padrões da medicina na época. Era 1986 e eu morava em San Diego. E pensei, se eu fizer essa cirurgia, colocar a haste de Harrington na coluna, nunca mais serei o mesmo. Não conseguirei fazer as coisas que fazia antes. Então eu estava disposto a confiar nesse processo interno, nessa inteligência inata. E imaginei, se não funcionar, a cirurgia ainda estará lá. Mas, se funcionar, minha vida pode ser outra. Cheguei a um ponto da minha vida em que meu corpo finalmente se regulou o suficiente para criar vida. Estou muito emocionada, porque dentro de 2 meses daria as boas-vindas a um bebê. Algo que me disseram por 7 anos que seria impossível para mim. Minha história começa quando eu tinha apenas 5 anos, quando fui diagnosticada com câncer em estágio 4. Tive um segundo câncer aos 21 anos e um terceiro aos 23. Além disso, fui diagnosticada com 3 doenças autoimunes em um intervalo de apenas 5 anos. O momento em que tudo começou a desmoronar emocionalmente foi quando meus olhos começaram a mudar por conta da doença ocular da tireoide. Foi difícil me olhar no espelho e reconhecer que aquela imagem refletida não era quem eu queria ser. A última notícia difícil chegou quando eu tinha 26 anos, há cerca de 2 anos. Fui diagnosticada com menopausa precoce. Me disseram que eu não tinha mais óvulos e, portanto, não poderia mais ter filhos. Aquilo me abalou profundamente. Mas algo dentro de mim sabia que precisava mudar. Eu não queria viver o resto da vida com medo, nem queria carregar a identidade de alguém doente e incurável. Naquele momento, fiz uma promessa a mim mesma. Eu iria descobrir como me curar. Não foi fácil. Enfrentei resistências internas. Comecei então a ler livros de autoajuda. Um levou a outro, e logo ouvi um podcast em que o Dr. Joe Dispenza foi entrevistado. Reconheci o nome e fui atrás do trabalho dele. Como eu não gostava muito de ler, comecei ouvindo os podcasts, depois assisti aos documentários e os livros naturalmente começaram a chegar até mim. Ouvi o audiobook de Tornando-se Sobrenatural e ali as peças começaram a se encaixar. Isso foi há cerca de 2 anos, quando realmente me comprometi com o trabalho do Dr. Joe. Ainda sentia que faltavam informações, então continuei explorando novos podcasts, novas ideias, e tudo começou a fazer sentido. Lembro do compromisso que fiz comigo mesma após minha última cirurgia, uma descompressão orbital que me deixou de cama por quase 6 meses. Durante esse tempo, sem poder fazer muita coisa, mergulhei profundamente nesse trabalho interno. Voltei às meditações e comecei a me afastar aos poucos daquele estado constante de medo. Sempre digo isso, eu precisei deixar de ser quem eu era para me tornar quem eu estava destinada a ser, alguém capaz de sentir a cura dentro de si. Com o tempo, comecei a notar mudanças reais no meu corpo. Hoje estou com 7 meses de gestação. Finalmente consegui aplicar de verdade tudo o que aprendi ao longo desses anos. Foi uma jornada com altos e baixos, muitas perdas e desafios, mas não me arrependo de nada. Tenho uma gratidão imensa por todo o trabalho que me comprometi a fazer. Ele me trouxe uma bênção.
Cheguei a esse estado em que meu corpo se harmonizou o suficiente para criar vida. E após 7 anos ouvindo que eu nunca poderia ser mãe, tô prestes a trazer uma nova vida ao mundo. Tô transbordando de alegria e esperança. Entender o papel das emoções na saúde foi um processo desafiador para mim. Eu percebi que se eu me deixasse levar pela frustração, tudo piorava. Então tive que atravessar tudo isso com paciência. Depois de 6 semanas e meia, algo simplesmente clicou. Foi como acertar uma bola de golfe no ponto exato, ou bater com perfeição em uma bola de tênis. Eu senti que tinha encontrado o lugar certo dentro de mim. A partir desse momento, tudo começou a ficar mais fácil. O que antes levava 3 horas e meia para eu fazer, passou a levar muito menos tempo. E o mais interessante é que, sem perceber, eu estava desenvolvendo a habilidade de estar presente, atento. Toda vez que eu me pegava me distraindo, voltava à consciência. E é justamente isso que importa. Esse momento de perceber que estava inconsciente e se tornar consciente de novo é uma vitória. Comecei a perceber certos comportamentos em mim mesma e entendi que estava inconscientemente me colocando nas mesmas situações repetidamente. Foi aí que me dei conta de algo que nunca imaginei. Eu era viciada em tristeza. Parece terrível dizer isso, e é, porque eu nunca gostei de me sentir triste. Mas meu corpo estava tão acostumado com aquele estado emocional que, sem perceber, eu buscava situações, comentários ou até filmes que me levassem de volta àquela sensação de miséria. Desde que me entendo por gente, a tristeza sempre foi um sentimento constante. Muitas pessoas chegam ao trabalho do Dr. Joe por conta de doenças físicas. No meu caso, era uma doença emocional. Eu era saudável fisicamente, na média, mas emocionalmente eu vivia em sofrimento. Sempre me senti deprimida e não entendia por quê. Eu amava a minha vida, a minha família, mas ainda assim não conseguia encontrar alegria. Passei por muita coisa. Estive num casamento infeliz por muitos anos, mas achava que era o que eu deveria fazer, ser uma boa menina, formar uma família, dar o meu melhor. Só que eu nunca fui feliz comigo mesma. Eu estava acima do peso, tinha autoestima baixa, inseguranças de todos os tipos. Me sentia profundamente infeliz. Tentei várias abordagens, terapia com psicólogos, pelo menos 3 ou 4 vezes, coaching, leitura de livros de desenvolvimento pessoal. Também sempre fui espiritualizada, orava, buscava conexão e em alguns momentos sentia uma paz interior, mas nada parecia resolver de fato. No fundo, eu continuava infeliz. Foi então que minha irmã, que também passou por um divórcio difícil e estava tentando se curar, me deu um livro. Ela disse: "Leia esse livro, ele vai te ajudar." Era um dos livros do Dr. Joe Dispenza. Eu comecei a ler e, naquele momento, minha vida começou a mudar. Foi como se uma luz tivesse se acendido. Percebi que minha infelicidade não vinha apenas do relacionamento, das pessoas ou das situações. Eu estava presa no papel de vítima e não me dava conta de que a minha forma de reagir ao ambiente era o que alimentava esse ciclo. Com o que aprendi no livro, entendi que eu tinha o poder de me reconectar e mudar isso. Percebi que aquele vício emocional pela tristeza estava me aprisionando. Mesmo sem gostar da sensação, eu a buscava, porque meu corpo já estava condicionado a ela. Mas comecei a mudar. Comecei a praticar, mesmo sem entender tudo perfeitamente. Um dia fui ao parque, coloquei uma música suave e tentei fazer uma meditação caminhando. Apenas caminhei, respirando fundo, tentando me conectar com o que eu estava sentindo. E algo começou a fluir. Ideias começaram a vir, percepções diferentes apareceram. Então decidi: e se eu apenas praticar sentir felicidade por alguns minutos por dia? E comecei a fazer respirações profundas, a me esforçar de verdade para experimentar esse sentimento. No início foi muito difícil. Senti náuseas, tontura, nervosismo. Foi como se a química do meu corpo tivesse reagindo àquela nova emoção, mas continuei. Com o tempo, cheguei a um ponto em que comecei a sentir felicidade espontaneamente, sem nem precisar pensar muito sobre isso. Minha vida começou a mudar completamente. Tomei uma grande decisão. Deixei tudo para trás. Mudei tudo.
Senti lá no fundo que se essa transformação era real, eu precisava confiar. E confiei. Houve algo no meu coração que me disse que aquele era o caminho certo. Hoje me sinto outra pessoa. E mais do que isso, quero compartilhar minha história para que outras pessoas que estejam passando por algo semelhante saibam que é possível mudar. Podemos sim nos transformar. Podemos sim ser felizes se escolhermos isso. A maioria das pessoas desiste aí achando que falhou, mas na verdade é assim que se muda, podando conexões antigas no cérebro e resistindo à tentação de reforçá-las. Eu estava, sem saber, criando novas conexões, desenvolvendo uma nova mente. Foi nesse ponto que comecei a sentir uma redução drástica na minha dor. A sensibilidade e a função motora começaram a voltar nos meus pés e dedos. E eu pensei, seja lá o que eu estiver fazendo, está funcionando, então vou continuar. A partir daí, a crença que eu tinha subiu para outro nível, porque eu estava vendo os efeitos de algo que eu estava causando. Em 10 semanas e meia, eu estava de pé novamente. Os médicos queriam me colocar em um gesso corporal imenso, mas eu já estava melhor. Aquilo tudo tinha me transformado. Como eu sempre tive uma mente muito científica, não consegui simplesmente voltar à vida normal. Vendi tudo, fui para o noroeste do Zeuá e decidi recomeçar. Queria me dar um tempo e fazer as grandes perguntas. Se isso realmente aconteceu comigo, como aconteceu? E será que mais alguém passou por algo assim? Foi aí que comecei a estudar profundamente temas como epigenética, neuroplasticidade, psiconeuroimunologia, eletromagnetismo, física quântica. Era uma busca pessoal por entendimento. Passei a entrevistar pessoas que passaram por remissões espontâneas de doenças, tanto em tratamentos convencionais quanto alternativos. E o que mais me surpreendeu foi que havia padrões. As histórias dessas pessoas eram parecidas e tudo levava à mente. Era sempre sobre romper com o antigo eu e se reinventar. Essas pessoas decidiam de forma consciente quem elas não queriam mais ser. Elas estavam cansadas de seus vícios emocionais, de viver no mesmo ciclo. Algumas percebiam que estavam no caminho errado. Não quero mais ser advogado, quero ser artista, por exemplo. E nesse processo interno, elas iam criando um novo eu. Um novo modo de pensar, agir, sentir. Durante essa transformação, muitas vezes elas perdiam a noção de espaço e tempo. A experiência interna se tornava mais real do que a externa. Isso me levou a estudar o lobo frontal do cérebro, que é como a oficina criativa da mente. É onde está o foco, a intenção, o livre-arbítrio, o julgamento, a imaginação. Além disso, essas pessoas acreditavam em uma inteligência que as mantinha vivas, algo em que elas confiavam e a qual se rendiam. E essa ideia me marcou. Porque essa inteligência, essa consciência, seja lá como você queira chamar, está dentro de nós. Cientificamente, podemos associá-la ao sistema nervoso autônomo, ao cérebro límbico, que regula nossas funções biológicas e mantém o equilíbrio do corpo. Já o neocórtex, o cérebro pensante e analítico, muitas vezes nos atrapalha. Mas essa inteligência inata, que dá vida, continua trabalhando mesmo quando a gente não está prestando atenção. Para muitos, isso pode ser Deus. Para outros, uma consciência universal. O nome não importa tanto. O importante é reconhecer que há algo dentro de nós. Algo real, inteligente e poderoso que pode nos ajudar a curar. E eu escolhi confiar nela. Eu estava presa a um casamento abusivo que já durava cerca de 20 anos. Quando entendi que era a hora de sair, eu sabia que não seria fácil. Seria uma decisão difícil, mas necessária. O que eu não esperava era que o processo de divórcio também fosse tão abusivo, tão pesado e doloroso quanto o próprio casamento. Naquele ponto, eu já estava envolvida com o trabalho do Dr. Joe há cerca de 2 anos, então eu sabia o que queria criar na minha vida. Mas o ambiente ao meu redor era extremamente desafiador, quase insuportável. Meu transtorno de estresse pós-traumático piorou, a ansiedade se intensificou e comecei a ter ataques de pânico no trabalho, a ponto de precisar parar de trabalhar porque simplesmente não conseguia mais continuar. Mesmo assim, eu seguia fazendo minhas meditações, ouvindo os depoimentos de outras pessoas, procurando por histórias que me dissessem: você vai superar isso,
Você vai sair desse casamento abusivo. Esse divórcio vai acabar. A paz vai chegar. A partir daí, intensifiquei ainda mais minha prática. Passei a fazer 2, às vezes 3 meditações por dia. Ainda que não parecesse estar funcionando no início, eu continuei. Ouvi depoimentos constantemente, me mantive nesse estado de criação e repetia para mim mesma: eu vou criar paz. A paz vai chegar. Eu vou criar essa realidade. E levou tempo. Levou 3 anos para que o divórcio finalmente fosse concluído. Mas quando aconteceu, eu mal conseguia acreditar. Era inacreditável o que havia conquistado. Era mais do que eu pudesse imaginar nos meus sonhos mais ousados. Por muito tempo, eu nem sabia se sairia viva daquela situação. Eu não sabia se conseguiria sobreviver. Era um lugar muito escuro. Mas hoje estou aqui. Estou viva. Estou prosperando. A vida é linda. Eu tenho paz no meu coração, todos os dias. Acordo diariamente ainda em estado de gratidão, ainda surpresa, ainda agradecendo a Deus, ainda criando, ainda mais apaixonada pela vida que estou vivendo. E o motivo de eu estar compartilhando essa história é porque eu quero que outras pessoas saibam que isso é possível. Se você está em uma situação parecida com a que eu vivi, eu quero que você saiba, é possível. Eu consegui. E você também pode conseguir. Eu sinto isso. Eu o dissolvo em mim. Eu me torno um com ele, me fundindo por completo. E como subproduto disso, a minha própria magnificência se revela, como um ser multidimensional, um ser transcendente. E é justamente por isso que a cura acontece. Ela surge como consequência natural desse estado de ser. Se eu quiser ser proativo no processo de cura, tudo o que preciso fazer é continuar sentindo essa minha magnificência, sentindo minha inteireza. Ao me permitir revelar minha própria grandeza, a cura simplesmente acontece, como um subproduto dessa ação. Ao invés de tentar encontrar cada problema que eu acredito precisar curar, ou ficar obcecado com o que consertar em mim, eu escolho focar em acessar esse estado de ser, essa versão magnífica de mim mesmo. É isso que me interessa, é isso que eu busco, viver a partir do meu ser pleno. E, ao fazer isso, o processo de cura acontece por si só. A revelação de quem eu realmente sou vem quando eu permito que meu corpo sensível tenha um papel mais ativo na minha vida, muito mais do que teve antes. Existe uma relação fascinante entre a forma como eu me comunico com os outros, a forma como eu me comunico com o meu próprio corpo e como interajo com o mundo. Meu corpo responde à qualidade dessas comunicações. Descobertas recentes mostram que as palavras que eu uso todos os dias direcionam a forma como os meus neurônios disparam e se conectam, tanto no cérebro quanto no coração. Essas palavras vão muito além do que eu penso. Elas moldam o que sou capaz de conceber. Quando paro para pensar, percebo que algumas línguas são estruturadas em torno da separação. E quando uso palavras que reforçam essa separação, acabo direcionando meus neurônios a dispararem de um jeito que reforça a dualidade. Eu contra o outro, vencedor contra perdedor. É aí que os princípios espirituais do passado se tornam essenciais. As palavras, originalmente, segundo as tradições antigas, foram feitas para serem canais fiéis do que sentimos por dentro. Elas nasceram com a intenção de refletir nossas emoções mais puras e os sentimentos mais profundos. Sentimentos de unidade, cooperação, paz, amor. E quando eu uso uma linguagem que realmente reflete esse tipo de experiência, eu transformo uma biologia. Meu corpo começa a funcionar e disparar com base nessa unidade e nessa cura. Isso muda completamente a forma como penso minha relação com o divino. Quando me comunico por meio dos meus pensamentos, sentimentos, emoções e crenças, quando fecho os olhos e me permito sentir a minha inteireza, essa unidade, esse amor ágape por toda a vida, cada folha, cada pedra, tudo ao meu redor se transforma. Tudo parece cheio de beleza. Todos nós já sentimos isso em algum momento.
E quando eu uso palavras que verdadeiramente expressam esse sentimento, eu mudo a biologia do meu corpo para refletir essa totalidade. É aí que a cura começa. A minha biologia entra em alinhamento. É como se eu estivesse construindo uma ponte entre as energias físicas e não físicas, navegando por todo o espectro da existência. Desde que me lembro, tive um impedimento de fala. Eu chamava isso de gagueira. Desde menino, não conseguia falar com fluidez. Era assim que eu descrevia para as pessoas. Passei por muita terapia fonoaudiológica, em grupo, no Hospital Infantil de Ottawa, no Canadá, onde cresci. Mais tarde, já adulto, continuei com sessões individuais de terapia da fala. Minha dificuldade era completar frases ou parágrafos sem travar em alguma palavra, principalmente aquelas que começavam com sons como T, Z ou S. Isso afetou bastante minha vida. Por exemplo, quando me tornei advogado, evitei seguir na área de litígios, pois falar em público era algo que me deixava desconfortável. Na minha primeira semana de retiro com o Dr. Joe Dispenza, durante uma meditação deitada em que eu trabalhava meus centros de energia, percebi que eu não conseguia mover energia para o centro da garganta. Achei aquilo curioso. Terminei a meditação e comentei com minha esposa que precisava trabalhar esta área. Depois, fizemos uma meditação caminhando. Enquanto eu caminhava, pensei, tenho essa gagueira, e ela está ligada à minha garganta. Talvez minha dificuldade em mover energia para essa área esteja relacionada à gagueira. Então comecei aquela meditação focada em mover energia para minha garganta. Foi aí que percebi algo importante. Quando eu falava sozinho, eu não gaguejava. Isso me levou a pensar que havia algo no meu relacionamento com os outros que criava essa barreira. Talvez fosse a falta de conexão ou de estar em unidade com eles. Decidi, então, cultivar esta sensação de conexão com todos ao meu redor. Meu coração se expandiu, senti energia abundante e pensei, vou usar essa energia do coração para chamar a possibilidade de que eu não sou mais um gago. Trabalhei intensamente com essa intenção, até que me dei conta. Eu não precisava mais chamar essa possibilidade, ela já estava em mim. Eu não gaguejava mais. Eu sabia, naquele momento, que estava curado. Terminei a meditação, encontrei minha esposa e, antes mesmo de testar a fala, eu disse, não sou mais gago. Durante os 6 meses seguintes, eu não gaguejei uma única vez, mesmo em situações difíceis, como reuniões ou telefonemas, que sempre foram desafiadores para mim. No entanto, com o tempo, a gagueira começou a voltar, aos poucos. Continuei meditando, tentando recriar o que havia feito antes, mas percebi que estava no conhecido, tentando repetir uma fórmula, e isso não funcionava. Um ano depois, participei de outro retiro com o Dr. Joe. Durante uma meditação deitada, vivenciei algo completamente diferente. Senti uma totalidade no meu campo energético, uma sensação incrível de inteireza. Decidi me entregar completamente àquela sensação, sem pensar na gagueira. Queria apenas deixar que meu corpo e meu campo energético fizessem o que fosse necessário. Nesse momento, senti calor na garganta, um aperto, e então a tensão passou. Veio uma sensação profunda e avassaladora. Eu estava curado novamente. Quando terminei a meditação, fui até minha esposa e disse com convicção, eu me curei de novo. E aqui estou eu. Eu sou. A meditação, para mim, se tornou uma ferramenta poderosa de mudança. Eu aprendi que, ao criar novas conexões no cérebro, é essencial revisitar e repetir o aprendizado. A ciência mostra que se a gente não repassa aquilo que aprendeu, esses circuitos simplesmente se desfazem em horas ou dias. Por isso, nos eventos que realizamos com milhares de pessoas de várias partes do mundo, a informação que elas recebem é apenas o começo. O que realmente importa é o que elas vão fazer com essa informação. Durante esses encontros, as pessoas são incentivadas a ensinar o que aprenderam para quem está ao lado. Se não conseguem explicar, é sinal de que ainda não entenderam de verdade. Mas quando conseguem lembrar e expressar aquilo com clareza, elas ativam os mesmos circuitos mentais que foram criados durante o aprendizado. Afinal, neurônios que disparam, disparam juntos. Quanto mais a pessoa entende o que está fazendo e por que está fazendo, mais fácil se torna. A tarefa passa a ter um significado.
E quando isso acontece, o córtex pré-frontal é ativado, ele busca um resultado. Isso prepara o cérebro neurologicamente para a experiência. Se o ambiente é bem estruturado e as instruções são claras, as pessoas começam a alinhar seus comportamentos com suas intenções. Quando suas ações refletem seus pensamentos, mente e corpo passam a trabalhar juntos. Esse alinhamento entre conhecimento e experiência cria uma mudança real. A experiência fortalece os circuitos cerebrais, e o produto final de toda a experiência é a emoção. Quando a pessoa sente gratidão, força, amor ou liberdade, ela está ensinando quimicamente ao corpo o que a mente já compreendeu intelectualmente. A informação então deixa de estar apenas no cérebro, passa a ser incorporada no corpo. A pessoa se torna a própria manifestação daquilo que aprendeu. Esse é o processo: transformar conhecimento em sabedoria. Sair da teoria, viver a prática e, por fim, ser aquilo. Tenho uma história muito importante para contar. Uma história sobre o câncer. Estou trazendo esse assunto à tona porque, no mundo em que vivemos hoje, com tanto caos espalhado pelo planeta, há também uma crise global de saúde. Uma das principais doenças que afetam a humanidade é o câncer. Ao longo da evolução do nosso entendimento sobre genética e comportamento, começamos a acreditar em algo chamado determinismo genético. Essa crença diz que os genes ligam e desligam automaticamente, controlando assim o curso das nossas vidas. Em outras palavras, se você acredita nisso, então acredita que somos vítimas da nossa hereditariedade. Se o câncer está presente na sua família, a ideia é que você herdou um gene que, inevitavelmente, fará com que a doença se manifeste. Foi assim que eu também entendi por muito tempo, até descobrir a epigenética. Essa nova ciência muda completamente a história. Enquanto o determinismo genético diz que os genes controlam tudo, a epigenética mostra que é a consciência que controla a nossa vida. Não existe um único gene que, por si só, cause câncer. Isso é um fato científico. Ter o gene não significa que o câncer vai se manifestar. Por exemplo, o famoso gene do câncer de mama, aquele que muitas mulheres acreditam que define o próprio destino. Mas metade das mulheres que têm esse gene nunca desenvolvem câncer. Isso revela algo fundamental. A presença do gene não é uma sentença. Ele precisa ser ativado por algum fator externo ou interno. Essa ideia de que os genes ligam e desligam sozinhos é falsa. Os genes não controlam sua própria atividade. Quem faz isso é o ambiente. E quem interpreta esse ambiente é a consciência. Se estamos vivendo com raiva, medo, tristeza ou emoções reprimidas, isso funciona como um caldeirão fervendo dentro do corpo. Essas emoções acumuladas podem ativar genes, como os chamados oncogenes. O que antes era uma crença de que os genes causam câncer, hoje sabemos que a consciência desequilibrada é que influencia o surgimento da doença. No modelo tradicional, acreditávamos que células tumorais eram rebeldes e que, para curar o câncer, precisávamos eliminá-las, com cirurgia, quimioterapia ou radiação. Mas eu comecei a questionar isso. Será que a célula é realmente o problema ou será que ela está apenas respondendo a uma consciência em desequilíbrio? Eu percebi que o câncer é um sintoma, não da mente consciente, mas do subconsciente, onde ficam armazenados programas adquiridos ao longo da vida. Não estou dizendo que uma pessoa decide conscientemente ter câncer, mas sim que existe um programa subconsciente em desarmonia com a vida que está sendo vivida. O câncer está entre nós há muito tempo. Já foram investidos bilhões de dólares em pesquisas para encontrar a cura. Desde os anos 1940, com a introdução da quimioterapia, seguimos basicamente as mesmas abordagens. Mesmo quando eu fazia os meus experimentos nos anos 1960 e comecei a perceber como o ambiente influenciava os genes, tive dificuldade em obter apoio dos meus colegas, porque todos ainda estavam presos na ideia do determinismo genético. Mas hoje esse entendimento está começando a mudar. As pesquisas atuais mostram que é a consciência do paciente que altera a expressão epigenética do câncer. Isso representa uma mudança de paradigma. A ciência tradicional, baseada na física newtoniana, separou matéria de energia e tratava o corpo apenas como matéria,
Daí o foco nas cirurgias, na quimioterapia, na radioterapia, mas a física quântica nos mostrou que tudo é energia, inclusive o nosso corpo. Se o câncer é consequência de uma disfunção energética, precisamos olhar para a origem energética dessa doença. E essa origem está na mente, especialmente na mente subconsciente, com seus comportamentos e padrões repetitivos. Até 2020, minha vida era excelente. Tinha uma carreira sólida, estava com a mulher que amei por 15 anos e minha saúde estava ótima. Mas, em poucos meses, tudo mudou. Perdi meu emprego quando minha empresa fechou e pouco tempo depois, meu relacionamento também chegou ao fim. No meio dessa reviravolta, decidi fazer um check-up e fui surpreendido com o diagnóstico de câncer de próstata. O médico me falou de uma operação onde implantariam sementes metálicas na próstata para radioterapia e, de forma totalmente insensível, tentou me tranquilizar falando sobre um paciente de 80 anos que ainda tinha esposa e amante. Aquilo me deixou abalado. Em meio a tudo isso, eu já havia iniciado um programa de transformação pessoal. O primeiro módulo falava sobre como nossa realidade externa reflete nosso mundo interior. Foi aí que tive meu primeiro contato com o trabalho do Dr. Joe Dispenza. Li os livros recomendados e mergulhei profundamente nesse conteúdo. Procurei uma segunda opinião em um dos melhores centros oncológicos em Lisboa. O novo médico confirmou o diagnóstico e recomendou o mesmo tratamento, dizendo que, se eu não operasse, talvez me restassem meses ou poucos anos de vida. Mas algo em mim dizia que eu precisava tentar outro caminho. Decidi não operar. Em vez disso, me comprometi seriamente com a prática diária de meditação, 2 vezes por dia, 1 hora a cada. Quase não falhei, mas entendi que isso não era suficiente. Também precisava observar meus pensamentos e crenças durante o resto do dia. Trabalhei meu emocional, mesmo sentindo solidão e medo às vezes. Eu ainda não conhecia a comunidade do Dr. Joe, nem tinha participado de retiros. Eu estava fazendo o trabalho sozinho, na fé. 8 meses depois, voltei para repetir os exames. A diferença foi que dessa vez eu estava em paz. Tinha aceitado o que quer que viesse, confiante de que se nada tivesse mudado, era porque o universo ainda queria me ensinar algo. Mas o inesperado aconteceu. O médico abriu os exames, ficou em silêncio por alguns segundos e, visivelmente surpreso, disse: "Não sei o que você está fazendo, mas continue. Seus resultados estão completamente normais." Ele ainda completou dizendo que não precisava mais me ver, porque só tratava pacientes com câncer. Isso aconteceu em 2021 e desde então continuo fazendo o trabalho todos os dias. Aprendi que isso é como ir à academia. Não é porque você está bem que pode parar. É um compromisso diário, um estilo de vida. Nem todos os dias são perfeitos, mas sigo em frente com gratidão e consciência. O corpo não é uma entidade isolada. É uma comunidade de cerca de 50 trilhões de células. E a mente é o governo que organiza e comanda essa comunidade. Por muito tempo culpamos as células pelas doenças, mas menos de 1% das doenças têm origem puramente genética. A grande maioria vem da forma como nossa consciência governa o nosso corpo. Percebendo isso, eu vi que estávamos tentando curar o câncer do jeito errado. Focamos nas células, mas elas estão apenas respondendo à consciência. Se quisermos mudar o câncer, precisamos mudar a consciência. Reescrever nossos padrões? Todos nós temos essa capacidade. Acredito profundamente que essa visão pode ser útil. Em 2021, fui diagnosticada com câncer de mama metastático, uma recorrência do câncer que tive em 2004. Na época, recusei quimioterapia e tratamento hormonal e optei apenas pela cirurgia. Em 2023, meu estado de saúde piorou drasticamente após uma pneumonia dupla. Fiquei 28 dias hospitalizada, perdi 13 quilos, meus músculos atrofiaram, tive falência renal parcial e dependia de oxigênio. Meus pulmões continuavam enchendo de fluido e, em setembro, os médicos cogitavam implantar tubos para drenagem permanente. Foi então que decidi participar de um retiro intensivo de transformação pessoal conduzido pelo Dr. Joe Dispenza, uma experiência voltada à cura através da meditação, mudança de consciência e realinhamento energético.
Cheguei ao retiro usando andador e oxigênio, com dificuldade para comer e caminhar. Na primeira meditação caminhando, algo profundo aconteceu. Senti uma energia tomar conta de mim. Levantei da cadeira e caminhei na areia empurrando meu andador. Completei a meditação mesmo com dificuldade para respirar. A partir daí, minha recuperação se acelerou. Consegui comer uma refeição completa sem dor pela primeira vez em meses. Quando voltei para casa, dirigi até a praia sozinha com uma bengala e continuei fazendo minhas meditações caminhando todos os dias. 2 semanas depois, um médico fez um novo raio-x e constatou que o fluido nos meus pulmões havia diminuído significativamente. Os tubos não seriam mais necessários. Hoje, vivo cada dia com gratidão. Não sou mais a mesma mulher. Meu corpo é outro, minha mente é outra. Ainda estou no caminho da cura, mas posso dizer com certeza que meditar, mudar meu estado interno e participar do retiro transformaram minha vida. O câncer está aumentando no mundo porque estamos em desarmonia com o nosso ambiente. E enquanto tentarmos combater apenas os sintomas, as células cancerosas, estaremos ignorando a verdadeira causa. Está na hora de olharmos para o câncer como uma disfunção energética e não como um castigo genético. E essa energia pode ser transformada pela consciência, pela mudança de crenças. E sim, isso pode acontecer sem cirurgia, sem radiação, sem destruição farmacêutica. É energia, e energia se transforma. Essa jornada é uma transição do pensar para o fazer e do fazer para o ser. Aprendemos com a cabeça, aplicamos com as mãos e integramos com o coração. E isso só acontece quando superamos a nós mesmos, quando nos tornamos algo diferente do que éramos antes. Afinal, 95% de quem somos na vida adulta são atitudes, crenças e percepções memorizadas. São hábitos automáticos, respostas emocionais inconscientes. Então, o processo real de transformação envolve desaprender tudo isso, tornar consciente o que era inconsciente. E se uma pessoa consegue fazer isso, se ela consegue reconstruir uma nova forma de pensar, agir, sentir, isso se reflete diretamente na biologia dela. Ao longo desses eventos, vi que não é uma pequena minoria que muda. Há um efeito de comunidade que se instala. As pessoas mudam porque chegam a um ponto de saturação. Eu realmente acredito que a maior parte das mudanças não vem da inspiração, vem da dor. Mudamos quando chegamos naquele ponto em que dizemos, cansei, não aguento mais viver assim. Seja uma crise, um diagnóstico, uma perda, uma traição, é nesse ponto mais baixo que algo em nós decide. Tem que haver uma maneira diferente de viver. Eu posso mudar, eu mereço mais. E nesse momento, muitos de nós decidimos olhar para dentro, parar de buscar fora e descobrir esse caminho de volta para nós mesmos. Eu não acho que a gente consiga fazer isso sozinho. Existe algo poderoso em fazer esse processo juntos, como comunidade. A dor nos empurra para a mudança, mas é o apoio, o ambiente e a intenção coletiva que nos ajudam a atravessar o processo. E quando conseguimos, deixamos de sobreviver e começamos, finalmente, a criar. Criar uma nova identidade, uma nova história, uma nova biologia. Juntos, nos tornamos espelhos uns dos outros, lembrando constantemente que é possível ir além dos velhos padrões e limitações. A transformação individual se torna um campo coletivo de expansão, e é nesse campo que o verdadeiro milagre acontece. A cura, então, deixa de ser apenas o fim da dor. Ela passa a ser o início de uma vida consciente, em que cada escolha, cada pensamento e cada emoção são alinhados com a versão mais elevada de quem podemos ser. Descobrimos que a verdadeira cura não vem de fora, mas de dentro, despertada pela consciência, sustentada pela conexão e ampliada pela energia compartilhada de um grupo que escolheu, conscientemente, viver desperto. E nesse momento, compreendemos algo simples, mas profundo. Não estamos aqui apenas para sobreviver, estamos aqui para criar, curar
e lembrar quem realmente somos. Eu sou a cura.